Oi, gente! Nós somos o grupo Protótipo Tópico e estamos aqui para falar para vocês hoje sobre um pouquinho do nosso processo criativo e como a gente trabalha. Exatamente, a gente fala muito sobre sermos transartísticos, a gente fala muito também sobre as nossas referências, apesar de a gente querer criar muitas coisas, né, diferentes e contemporâneas e sempre buscando coisas novas. A gente sempre tem muitas referências, né? E mesmo não estando no ambiente acadêmico, o grupo tem sempre algumas pesquisas, né? Sim, o grupo ele tá sempre assim, naquela coisa que eu não gosto de usar a palavra, que é a vanguarda, sabe? É uma outra bobeira também. Mas assim, o grupo sempre tá olhando para o entorno, né? Não só... Porque existe essa ideia que só há pesquisa dentro da universidade, ou que os grupos... numa situação social do Brasil isso acontece, vários grupos são mantidos, né, por universidades. E que isso é legal também, isso é super importante. Mas por que não os grupos independentes também terem sua própria pesquisa, conseguirem também escrever o seu trabalho, registrar o seu trabalho? O protótipo não faz isso porque quer pesquisar, montar uma coisa. É a essência, é porque somos assim, estudamos para poder construir. Isso faz parte da característica do grupo. E acho que é legal a gente falar sobre esse processo transartístico, né? Esse palavrão aí que a gente sempre usa, né? Fala um pouquinho, Dre. O transartístico, assim, a gente usa essa palavra transartístico, né? Se você for pesquisar essa palavra, acho que nem assim. É porque a gente gosta de transar. Também gostamos. Acho que é por isso. Mas a gente está sempre em transformação, né? Um artista sempre afetando o outro e transformando o trabalho um do outro. E através das referências também, né? A gente traz diversas referências para o nosso trabalho, tanto da literatura como ambiência sonora, através do trabalho com a iluminação, enfim, os objetos que a gente usa em cena. Então tudo isso vai afetando os processos e os processos vão sendo transformados a partir do coletivo, né? Do outro. Arte visual também, né? Isso que eu falo, as referências e as diferentes linguagens. Exato, todas, né? Bem aberto. Audiovisual. Eu acho que a gente pode pegar esse tudo, prefixo da palavra transartístico e entender ela como trânsito, transformação e trânsito. Tem esse mesmo prefixo que quer dizer que vem desse atravessamento, né? Vem desse trânsito que as coisas fazem entre várias linguagens. O protótipo tem essa característica. Não existe não existe trilha sonora, nenhum trabalho do protótipo. Existe ambiência sonora. Porque nós criamos um ambiente. Não é assim, vou por uma música para completar meu trabalho. Ou você pega vou fazer o cenário para completar o que eu fiz. Ele se constrói junto. Exato, a criação ela se dá a partir de tudo isso, né? Sim. E é até uma coisa que a gente estava discutindo ainda há pouco, né, antes da gravação, da dificuldade em se definir, né? Da dificuldade e da vontade de não se definir, né? Da opção que o grupo tem de... sempre tem, né? O grupo é isso, o grupo... Né? Sempre tem essas definições, essas nomenclaturas que às vezes a gente fala, não, né? Assim, não, porque não é só isso, né? Nunca é só uma coisa. Não né? é cristalizado, né? Exato. Se a gente nada cristalizado. Se definir, a gente sente que a gente vai estar matando o grupo. E a gente está sempre em expansão, né? Procura estar sempre... Tudo está em movimento para existir. A partir do momento que você percebe que você existiu, você pode morrer. Então, acho que o grupo está no movimento sempre de construir a sua existência, como cada indivíduo. A gente constrói a nossa existência dia a dia. Quando a nossa existência está pronta, acabou. Isso que a arte também vai por esse caminho. Se um espetáculo está em construção o tempo todo, porque ele constrói a sua existência como entidade. O talvez vai além da Andressa, eu, Marcelo, todos vocês estão participando. Mas ele é uma estrutura artística que vai além das suas barreiras. Ela existe como comunicação, como um símbolo. E um símbolo, ele não é só o que ele significa, ele é o ambiente que ele transforma como símbolo. E o que nos define, né? O que diz o que somos? Acho que os nossos trabalhos. E como chegamos a esses trabalhos? Com os nossos processos. E acho que aí é legal também a gente falar desses caminhos, né? Quais os caminhos que nós, como grupo, a gente alcança, a gente transita, né? A gente faz esse trânsito. Então, acho que é muito do estudo do corpo também, treinamento do ator. O movimento, né? O movimento diz muito, né? Dos nossos trabalhos, qualidades de movimento, treinamento, enfim.
a velha e boa frase, né? Trabalho do ator é investigação sobre si mesmo. Quanto que a gente já escutou isso nos nossos estudos, desde que começamos o teatro. E o trabalho do artista, eu dou uma mudada ali nessa frase, não mudar a frase que é incrível, mas o trabalho do artista é um olhar sobre si mesmo o tempo todo, né? E os nossos processos de trânsito, de transartístico, como é o processo? Ele não pode ser, como um grupo em expansão, como um indivíduo em expansão, ele não pode ser fechado numa jaula. O processo nunca pode ser uma jaula. O protótipo nunca entendeu o processo como uma jaula. É um processo aberto, processo de expansão, um processo 360. Não existe nada linear no protótipo. Por isso que os trabalhos são sempre novos. Tudo é novo porque é novo. É porque cada processo é único também, né? E aí a gente tá aberto. A gente é aberto. Exato. Experiências. Sim, e falando ainda sobre esses processos, né, e essas experimentações, né, uma das características, acho que podemos colocar como característica do grupo, é o trabalho com o lugar memória e a dramaturgia da lembrança também, né? Como se dá esse estudo? Quem pode explicar sobre isso? Pode falar melhor sobre. Então, Eu você não vou conseguir pode explicar. fazer oficina, né? Vai ter uma oficina, isso é gente. legal. Na verdade, isso é um Mas já dá uma processo dica aí que pra está gente. sempre se definindo, né? Lugar memória, a gente se namorou por um cara chamado Pierre Nora, e acho que é Nora que pronuncia, não sei, acho que é Nora, francês, né? Nora, Pierre. Então é muito legal porque ele fala sobre essa ideia de lugar-memória. Porém, ele vai para um lado mais da historiografia, ele é um historiador. Então, assim, é o que a gente fala que é o transartístico. É o artista lendo um historiador e tirando de lá material para o teu trabalho. A gente vai pra filosofia. Vai para também, filosofia, vai para outros meios. E não que isso é novo. O protótipo faz isso, todo mundo faz isso. A maioria das pessoas fazem isso, de pesquisa fazem isso. Não dá para fazer coisa nova mais. As coisas, elas estão em expansão, né? Inventei um bagulho. Não. Eu acho que é a forma como se articula as coisas, né? Tá tudo criado já tá tudo aí, mas a forma como a gente vai articulando as coisas. E aí é único, E porque né? é único, Cada grupo vai articular de uma forma. Como que você escreve? Com a tua mão, com a tua letra. Pode ser, eu e você podemos escrever a mesma frase, porém cada uma vai ter uma característica estética diferente, porque são elementos meus na minha escrita, na minha caligrafia. E é isso que a gente traz dentro do protótipo. A nossa caligrafia. Que traz a dramaturgia da lembrança, seria isso. São as escritas São individuais. as escritas individuais que formam o nosso momento memória, nosso lugar memória. Exato. Pensando no conceito de movimento vivo. E há um respeito por essa individualidade, né, também, que é muito forte. Porque essa individualidade compõe a identidade do grupo. Se um ser não é individual na tua criação, ele não vai ter liberdade para existir. E o grupo existe através dessa individualidade. Cria-se uma identidade. Por isso que o protótipo ele não é um grupo, uma companhia, um coletivo. É uma ideia, é um pensamento. O protótipo é um pensamento, é um modo de pensar, um modo de ver o mundo, um modo artístico, um modo poético. Por isso que ele é tão potente, tão grande e expandindo. Eu posso desaparecer, você desaparecer, todo mundo quer desaparecer, mas a ideia permanece, sabe? Esse olhar permanece. Esse é o nosso legado. Esse é o protótipo tópico. Conheçam os nossos trabalhos. Conheçam, gente.